É muito interessante porque a IA tem nos proporcionado questões muito interessantes. Ela tem nos prometido muitas coisas, e entre elas, devolver o nosso tempo. E isso é extremamente importante e raro nos dias de hoje. Eu faço um paralelo com uma lanterna. Uma lanterna, ela ilumina caminhos, ela dá respostas, ela encurta percursos. Mas toda lanterna, ela traz um questionamento também. Se nós iluminarmos mais esse caminho, nós continuamos aprendendo a enxergar sob essa luz? Esse talvez seja o questionamento de hoje. Não sobre o que a IA pode fazer, mas o que acontece conosco quando nós deixamos ela fazer algo antes mesmo de nós pensarmos. Para todo mundo, ou todo mundo entende, que a IA já deixou de ser futuro há muito tempo. E quando a gente fala muito tempo, há pelo menos 4 anos de forma massiva. E isso é muito peculiar. Porque há muito tempo nós vemos ferramentas respondendo melhor, desenvolvendo melhor, criando melhor. Mas isso não começou agora. Isso já acontece há muito e muito tempo. Nós já delegamos a muitas das ferramentas algo que deveria ser nosso. A gente já deixa ela escolher o que assistir, o que ouvir, o que comprar. E isso nós chamamos de conveniência. E sejamos francos, é extremamente conveniente. Mas toda conveniência carrega um problema com ela. O problema não é pedir mais, não é pedir respostas, não é pedir ajuda. O problema acontece quando a IA deixa de ser uma extensão do pensamento e ela se torna a substituição do pensamento. Esse é um dos grandes problemas. Quando nós não utilizamos a IA apenas para amplificar nossas ideias, mas deixar que ela fique no lugar onde essas ideias deveriam nascer. Eu me lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu usei IA foi simplesmente para escrever um pequeno texto extremamente simples. Aquilo veio rápido, veio de forma muito correta, muito tranquila. Foi uma surpresa, porque quase ninguém ainda estava usando IA. Só que aquilo não estava errado. Eu não sentia nenhum erro. E aí veio um sentimento. Aquilo também não parecia ser algo que eu deveria ter feito. E aquela sensação foi se transformando em uma palavra que naquele momento eu não sabia exemplificar, não conseguia dizer o que seria. Hoje eu penso que seria intenção. Talvez algo mais relacionado à alma. E eu não estava incomodado com aquilo porque estava errado. Eu estava incomodado com aquilo por um acerto vazio. E eu acho que muitos de vocês já devem ter tido esse sentimento de produzir algo e falar: isso não seria eu, ou isso não fui eu que tive a intenção. E a intenção é algo extremamente necessário. É aquele momento em que você para utilizar uma ferramenta e diz: isso fui eu que fiz, essa foi a minha intenção, isso ainda sou eu pensando. Quando a gente pensa nos últimos anos, e isso todo mundo está passando, todos que estão aqui estão passando por isso, nós achávamos que a IA começaria por empregos na automação mais banais. Não banais, mas mais manuais, tarefas repetitivas. Mas o que a gente tem visto ultimamente é a IA justamente trabalhando em uma camada que aparentemente ela estava protegida, de profissionais altamente qualificados, profissionais que trabalham com linguagem, programação, análise, um amplo repertório. E isso acaba mudando tudo. Porque esse tipo de transformação está mexendo numa parte que é cognitiva. E a pergunta que todos fazem a todo momento
talvez não seja mais se essas pessoas serão substituídas. Talvez a pergunta mais importante seja: eu ainda tenho tempo para me adaptar? Durante a humanidade, quando a gente pensa nos grandes feitos do homem, toda grande tecnologia trouxe algo diferente no mercado. A prensa, a eletricidade, a internet. E todas elas tiveram algo em comum, mais ou menos. E o que é? As pessoas tinham tempo de se adaptar, tempo de pensar, tempo para mudar, tempo para agir, tempo para corrigir. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é algo totalmente diferente. As mudanças, elas não chegam em décadas, elas estão chegando em meses, em alguns casos, em semanas. E isso bagunça tudo. Porque quando uma tecnologia como essa muda tão rápido, ela muda mais rápida do que a nossa possibilidade de adaptação. E aí o problema não se torna apenas técnico, ele se torna um problema humano. Durante muito tempo, capacidade era algo escasso. Quem sabia escrever melhor, quem sabia programar, desenvolver, analisar, tinha uma vantagem extremamente competitiva. Só que nos dias de hoje, todas essas capacidades estão em todos os lugares. Numa simples conversa, bem ou mal, você consegue resolver um determinado assunto. E o que está acontecendo é que as pessoas estão extremamente atarefadas, porque o trabalho que ela fazia sozinha, agora ela faz o dela e de mais 10 pessoas, e isso é um problema. E quando essa capacidade se torna extremamente abundante, outra coisa se torna rara, o critério, o que fazer, o que decidir, o que pedir, quando pausar e até quando desconfiar. Usar IA não é o risco. O risco é nós continuarmos nos ausentamos do pensamento. E essa é uma questão importantíssima. A IA, ela pode ser uma extensão desse pensamento, mas ela não pode dar lugar a esse pensamento, sendo onde começam as ideias. Isso é um dos problemas mais graves de quem utiliza no dia a dia determinada IA. Mas essa história, eu não gostaria de terminar no medo. Não é essa a questão. O exemplo que eu vou dar para vocês é relacionado à IA que não atrofia pensamento, mas que desbloqueia a potência. E o exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é de uma brasileira, uma moça chamada Sabrina Matos. Ela tinha uma inquietação extremamente grande. E o que ela fez? Ela utilizou uma dor humana para criar um software que ela levou apenas 45 dias para ser criado. O que faz esse software? Ele basicamente cruza dados de pessoas, no caso que essas mulheres gostariam de se relacionar, para ver se não havia algum problema, alguma questão judicial, alguma briga, para elas poderem se proteger. Então ela fez isso baseado em dados públicos para resolver uma dor humana. Olha que fantástico isso. Se não fosse por IA, ela precisaria de uma equipe de pelo menos 5, 6 pessoas durante meses. E ela desenvolveu isso em apenas 45 dias. E está no ar até hoje. E o interessante disso é que fica evidente que IA, no seu melhor uso, ela não substitui talentos. Ela desbloqueia talentos. E aqui está repleto de talentos que podem ser desbloqueados. E isso é incrível.
Mas desbloquear talento não significa acelerar tudo. Pense em Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci levou aproximadamente 14 anos para pintar a Mona Lisa, para pintar um retrato, para pintar aquele sorriso misterioso. E esse tempo, ele não conta tudo. Ele precisou desenvolver muitas técnicas durante a vida dele. Observação, análise, pausa, retorno, correção, persistência, insistência para criar aquela obra magnífica. E desde aquela época, nós entendemos, por intermédio dele também, que o que realmente vale a pena leva tempo para ser desenvolvido. Quando nós pensamos, por exemplo, em Beethoven, a 9ª Sinfonia, ela foi composta durante 2 anos aproximadamente. Mas esse tempo não conta tudo. Quando ela estreou, Beethoven já tinha um quadro de extrema surdez. Ele não estava apenas criando música. Ele estava criando som a partir de um mundo que para ele já havia silenciado há muito tempo. A IA, ela pode recriar o que ele fez, mas sem intenção. É simplesmente uma cópia. O que realmente vale a pena e que permanece é algo criado pelo ser humano, com intenção, com presença humana, com repertório humano. A questão, como vocês percebem, não é o que a IA pode fazer. É o que nós vamos fazer com o tempo que volta. Porque esse tempo, ele precisa voltar com responsabilidade. Não para fazer mais, mas para fazer melhor, para escolher melhor. E no fim, a questão talvez seja outra. Se a IA nos devolve esse tempo, o que nós estamos fazendo com esse tempo que retornou? Nós estamos utilizando ele para fazer mais, para ter mais pressa, para ter mais distração? Ou nós estamos utilizando esse tempo para ter mais presença, mais profundidade, mais união? A grande questão que eu trago para vocês é uma reflexão. Se a IA consegue fazer tudo isso e nós conseguirmos utilizá-la de forma correta, fica um aviso para todos, que é, todo momento que nós formos utilizar uma IA, seria importante fazer a seguinte pergunta: o que ainda merece ser humano? Muito obrigado.